E hoje eu vou ler algumas passagens, então, como eu vou colocar no telão, eu vou pedir para vocês acompanharem no telão, tá? Então, hoje pode estar guardando, reservando a Bíblia, e a gente vai acompanhando junto a leitura no telão. Você que trouxe sua Bíblia, coloque ela no seu coração. Você que não trouxe, coloque as suas mãos. Vamos pedir para que o Senhor prepare o nosso coração para este momento da palavra, amém? Então, feche seus olhos neste momento. E por isso nós estamos aqui com o nosso coração aberto, prontos, ó Pai, para ouvir a Tua palavra. Então venha nessa noite, Senhor Jesus, nos ensinar a falar aos nossos corações, a nos mostrar, ó Pai, aquilo que nós precisamos para a nossa vida, Senhor Jesus. Fala aqui de acordo com o coração de cada um aqui, Senhor Jesus, e que nós possamos sair daqui cheios, ó Pai, preenchidos com a Tua palavra, que a minha vida seja um instrumento em Tuas mãos, que não venha ser o meu eu, a minha vontade, mas que seja o Senhor, ó Pai, o Teu Espírito Santo a conduzir essa palavra, e que nós possamos sair daqui com a nossa vida transformada, Senhor, pois a Tua palavra nos ensina isso, que é conhecer a Tua verdade, Senhor, que nós receberemos a nossa libertação. Então vem com o Teu poder e manifesta aqui, Senhor, nessa noite. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém? Quem está no grupo da igreja viu que eu coloquei lá um convite, certo? E lá no convite tinha um bichinho. Alguém sabe me dizer qual era o bichinho que tinha no convite? Louva a Deus. Um louva a Deus. Então, tá ligado? Então, lá no convite eu coloquei e tinha um louva a Deus. E hoje Deus ele vai nos mostrar o que nós temos em comum com esse inseto. O que nós podemos aprender, o que nós, os seres humanos, e esse inseto têm em comum. E aqui no começo, diz assim, ó. Para que o louva-a-Deus foi criado. Então, esse insetozinho aqui, sua principal função na natureza é caçar outros insetos, agindo como um controle biológico de pragas em jardins e plantações. Então, esse insetozinho, ele foi criado ali, o objetivo dele ali na natureza, a função dele na natureza é comer as pragas que ficam ali nas plantações. Então, quem tem ali, né, quem tem horta, quem tem ali, quem cuida ali das sementes, esse bichinho, esse inseto, ele é um grande aliado, porque ele mata ali as pragas, aqueles insetos, aqueles bichos que servem para destruir a plantação. Então, o louva-a-Deus, ele vai lá, come essas pragas e ajuda ali com que a plantação, com que os alimentos, com que as frutas, os legumes, as verduras possam nascer ali e se trazer alimento para o ser humano. Então, essa é a função dele, né? E ele tem esse nome de louva-a-Deus porque as patinhas dele de trás, quando estão fechadas, parece uma mão orando, parece uma mão ali fechada orando. Então, por isso que ele tem esse nome. Então, a função dele, ela é boa ou ela é ruim para a natureza? Boa. Ela é boa. Então, Deus criou ali esse bichinho, esse inseto, com um propósito positivo ali para a natureza, porque ele consegue matar as pragas sem danificar e sem prejudicar ali a colheita ali da plantação. Então, o primeiro ponto é esse. E o segundo ponto é, para que o homem, nós, né, fomos criados? E a palavra de Deus fala em Efésios 2:10 assim, ó. Pois somos obra-prima de Deus, criados em Cristo Jesus, a fim de realizar as boas obras que Ele, de antemão, planejou para nós. Então, eu peguei esse versículo dentro de milhares de versículos que tem na Bíblia falando sobre a criação do homem, né? Quando você coloca, você pesquisa, Deus fala que nós nascemos para louvá-lo, que nós não nascemos para poder participar ali da boa obra que o Senhor criou, que nós somos imagem e semelhanças de Deus, que nós nascemos com um propósito de servi-lo, que nós temos ali o propósito de sermos adoradores. Então, assim como o louva-a-Deus tem a sua função ali na natureza, nós, como seres humanos, também fomos criados por um propósito, certo? Que é um propósito bom. Deus ele não nos fez para destruição, assim como ele não fez o louva-a-Deus. Ele fez para que a gente pudesse ali contribuir, agregar, somar ali nos projetos de Deus, certo? Tudo isso é lindo. Eu vou pedir para a Brenda já ir preparando, e pedir para a Brenda apagar a luz, por favor. Tudo isso é lindo e tudo isso seria perfeito se não
humanos que fomos feitos para buscar, para adorar, para servir, para andar num jardim maravilhoso, sem se cansar, só ali cuidando dos animais, só ali falando com Deus. Era tudo perfeito, não era? Era tudo lindo. Mas, como nem tudo são flores e como na vida do homem entrou ali o pecado, na vida do louvo a Deus também tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. E antes de eu falar, eu quero que vocês assistam e prestem atenção. Tá conseguindo ver? Então, olha, ó, estão segurando ele com uma madeira, um louvo a Deus, estão jogando água. Vocês conseguem ver? Saindo aqui, ó, um vermezinho dele. Eu falei vermezinho só para ser modesta. Olha o tamanho, gente. Peraí, ó. Olha o tamanho desse verme. Eu mostrei para a Aurélia Yasmin, ela falando assim: nossa, ele é maior do que o bicho. Ele é maior do que o louvo a Deus. O louvo a Deus está ali. E olha o tamanho desse verme. Vocês acreditam que aquele verme, daquele tamanho, saiu do louvo a Deus? E o que a gente vai aprender hoje é uma coisa muito séria. Então, o louvo a Deus, que foi criado ali para ajudar na natureza, para ajudar no ecossistema, para ajudar ali a combater as pragas que destrói ali as plantações, alguns deles têm esse verme que muda completamente o comportamento do louvo a Deus. Deixa ele completamente perturbado, transtornado. E ali, quando joga água, por que joga água? Porque esse bicho, esse verme, ele só sai de dentro do louvo a Deus com a água. Então, quando joga água, ou quando o louvo a Deus entra dentro da água, é que esse verme sai de dentro do louvo a Deus. E a gente vai aprender algumas lições aqui. Vamos lá. Louvo a Deus. O inseto aquático, que é aquele verme, cresce e sai da água. O louvo a Deus caça e come esse inseto infectado. Então, vamos fazer para vocês entenderem. Esse vermezinho, ele nasce dentro de outras larvas, dentro de outros bichinhos que ficam dentro da água. Ele é um animal aquático, né? Então, ele só se multiplica, ele cresce, ele nasce dentro da água. E aí, o louvo a Deus vai lá, come essas larvas, e aí, comendo essas larvas, aquele verme vai crescendo dentro do louvo a Deus. E aí, o primeiro ponto que eu achei interessante é que, assim, o verme, ele não nasce dentro do louvo a Deus. O louvo a Deus que vai comer esse verme. Então, ele poderia ter a vida dele tranquila, maravilhosa, seguindo aquilo que Deus criou ele para fazer, que era comer as pragas, cuidar da natureza, cuidar e fazer parte do ecossistema, e tudo seria lindo. Mas ele, como seres humanos, como lá no início Adão e Eva, quando tudo estava tranquilo, tudo estava em paz, ele vai atrás do problema. Ele vai atrás ali desses bichinhos e ele come. E aqui fala assim, ó, a nossa parte, né, o homem, em Tiago 1, 14 e 15. A tentação vem de nossos próprios desejos, que nos seduzem e nos arrastam. Esse desejo dão a luz ao pecado. E quando o pecado se desenvolve plenamente, gera a morte. Quando eu li isso do louvo a Deus e eu li essa passagem, automaticamente eu lembrei de Adão e Eva. Porque Deus não criou o pecado dentro do homem. O pecado não nasceu dentro do homem. O pecado estava fora. Mas aí o homem que foi lá e tinha tudo para ter uma vida linda e plena com Deus, foi atrás do pecado. E eu ouço muitas pessoas falarem assim: é da natureza do homem. É do homem isso. Quando na verdade isso não é da natureza do homem. Como nós já pregamos aqui, da nossa natureza nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. E quando você pensa em Deus, você não pensa que a natureza de Deus é o pecado. Porque não é. Então, se nós somos imagem e semelhança de Deus, fomos criados por Deus,
Mas o nosso espírito não. O nosso espírito, ele clama e busca pela presença de Deus. O nosso espírito, ele tem sede da presença de Deus. E o nosso espírito sim é da nossa natureza. É da natureza do homem querer mais de Deus. É da natureza do homem querer ser preenchido pela presença de Deus e não pelo pecado. Mas quando você dá vazão para a sua carne, quando você dá vozes àquilo que os seus instintos carnais quer, aí sim, ele quer o pecado. Porque a nossa carne é pecaminosa. Mas a nossa natureza, nós fomos feitos para adorar, para buscar a Deus. Então, talvez você esteja aqui hoje e fale assim, obreira, eu tenho um pecado que já virou costume na minha vida. Ele já faz parte de mim. Eu já não sei mais quando é eu e quando é o pecado. De tanto eu pratico, como ali no louvo a Deus, quando ele é dominado ali pelaquele verme, pelaquela praga, já não existe mais o louvo a Deus. Ele já não age mais como louvo a Deus. Ele já não age mais como Deus criou para que ele agisse. Ele age como o pecado. Ele age ali pelos impulsos. E nós precisamos observar e tomar cuidado com isso. Porque senão você vai tornando atitudes normais na sua vida. Você peca hoje, aí você se arrepende, aí você fica triste, você fica chateado, aí você vem, ora, pede perdão, e aí você se conserta. Só que amanhã você peca de novo. Aí você também se arrepende, aí também machuca, aí você vai lá, chora, pede perdão para Deus. Só que se você não toma atitude, não muda esse caminho, isso vai se tornar normal. O pecado vai fazer parte de você. E antes, no começo, quando você pecava, até você chorava, até doía, você até se arrependia de verdade. Mas hoje nem faz mais diferença. Hoje já virou normal. Já virou normal para você esse ciclo vicioso. E a gente tem que tomar cuidado, porque nós somos perdoados por Deus pela misericórdia dele. E nós temos que usar e ter isso como uma dádiva, sabe? Como um privilégio. Ser perdoado por Deus e alcançar a misericórdia de Deus é algo que a gente tem que valorizar e não algo que a gente tem que banalizar. Só que hoje em dia as pessoas tornou isso algo banal. É normal, eu vou lá, eu peco, eu faço a coisa errada, depois eu venho, peço perdão e eu sei que ele vai me perdoar. Eu sei que ele não vai recusar a minha oração. Mas quando você tem esse tipo de pensamento, já não há mais arrependimento. Você já está dominado pelo pecado. Então que a gente venha ter isso na nossa mente para que a gente não venha permitir com que o pecado nos paralise, com que o pecado ele tome conta da nossa vida, assim como acontece na vida do inseto. E no próximo diz assim, na parte de louvo a Deus, né? Quando o verme vira adulto, ele libera substâncias químicas no cérebro do louvo a Deus. Isso força o inseto a andar até encontrar água doce. Como eu falei, esse verme, ele é um verme aquático. Ele é um bicho que ele se alimenta ali, ele vive na água. Porém, o louvo a Deus, ele é um animal terrestre. Então, quando ele ingere aquele verme cresce. Ele começa a ficar louco, alucinado. E a única coisa que ele quer fazer é procurar água. Só que quando ele se joga na água, como ele é terrestre, o que acontece? Ele morre. Então você vê que tudo isso só leva a um caminho que é a morte. E aí aqui na parte do homem, né, no paralelo, diz assim, em 2 Pedro 2,19: prometem liberdade a essas pessoas, mas a eles mesmos são escravos de hábitos imorais, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. E eu achei muito forte esse versículo, porque, olha isso, pois cada pessoa é escrava daquilo que a domina. E eu fico pensando, né, muito no joguinho que o diabo ele tem com as pessoas, né? Que é o mesmo jogo que ele tem com a pessoa, por exemplo, que tem um vício. Hoje o vício do momento são os joguinhos de aposta, né? As pessoas, por exemplo, que começam a jogar, elas sempre têm o intuito e o objetivo de ganhar dinheiro. Então, e ela sempre leva assim, mas eu só vou colocar, eu só coloco R$2, eu só coloco R$20, eu só coloco R$10, isso não é nada. As pessoas elas sempre levam isso como nada. E quando você para pensar, quando a pessoa começa a fumar, quando ela começa a beber, é sempre a desculpa de que não, eu bebo só de fim de semana, eu não sou viciado. Não, eu assisto pornografia, mas eu só assisto de vez em quando, só quando eu estou muito estressado, só para desestressar. As pessoas elas
percebe que isso é uma desculpa que ela usa para se envolver cada vez mais. Porque como a gente já falou aqui, nenhuma pessoa que virou alcoólatra, ela virou alcoólatra do dia para a noite. Ela foi indo até o dia que ela não consegue mais viver sem a bebida. Se você for na Cracolândia e você for perguntar para uma pessoa que é viciada em droga, ela não chegou ali do dia para a noite. Não foi assim, ela acordou, usou ali uma droga e ela já foi virar na Cracolândia. Ou quando ela começou a usar droga de fim de semana com os amigos, o plano dela não era até o meu objetivo é chegar na Cracolândia. Porque não é. A pessoa, por exemplo, que vende a sua casa, o seu carro, muitas vezes rouba a sua família para poder pagar a dívida de aposta, ela não pensava que no começo esse era o fim dela. Não era o plano dela. O plano dela não era vender a casa para poder pagar a aposta. O plano dela era só ganhar um dinheiro, ou só relaxar num joguinho, só ganhar um trocado, porque é assim que funciona. E é isso que a gente precisa entender. Que o diabo, ele trabalha com sutileza, ele trabalha com uma coisa que nada a ver, não tem nada a ver, não, é só para relaxar, é só para me acalmar, eu só estou ali para poder ficar junto com a galera, e nessa de que nada a ver, você vai caminhando e você vai indo, até quando você não consegue perceber mais. E é assim na fé, é assim no nosso ministério. A gente teve no domingo ali a busca do Espírito Santo. E muitas pessoas foram batizadas, foram preenchidas, tiveram votos renovados ali com o Espírito Santo. E aí você fala assim, obreira, como uma pessoa que domingo foi preenchida e de repente ela perde o Espírito Santo? Não é de repente. Entendeu uma coisa, meu amado? Nada é de repente. Nada acontece do nada. Então, hoje, domingo você foi lá, se encheu, preencheu. Só que se você na segunda-feira, você tiver corrido demais, a sua vida estiver ocupada demais, e você não tiver espaço para encaixar um momento onde você vai buscar a Deus, sabe o que vai acontecer? Logo você vai perder. E aí vai acontecer o que aconteceu em Sansão. A Bíblia fala que Sansão foi criado ali para salvar o povo de Deus. E ele fazia isso muito bem. Ele lutava contra leões, ele lutava contra os homens, e ele vencia as batalhas. Mas ali quando ele deu brecha, e ali quando ele estava num relacionamento que não conduzia, que não era da vontade de Deus, ele foi lá e quando o inimigo veio, ele foi lutar como ele já estava acostumado. Talvez como você, que já vem para a igreja acostumado a vir, que já faz as coisas como você está acostumado a fazer. Só que a Bíblia fala que Sansão não sabia, mas o Espírito de Deus já não estava mais com ele. Então quando ele foi lutar, ele perdeu. Ele só percebeu quando ele foi lutar e perdeu. Porque Sansão estava vivendo no automático. E talvez você esteja aqui hoje vivendo uma fé no automático. O automático é quando você faz sem perceber o que está fazendo. Quando você cuida da sua casa, por exemplo, você já sabe onde estão as coisas. Se apagar a luz, se ficar sem luz, você já sabe qual é a gaveta da colher. Você sabe onde é a gaveta que está a vela. Sem precisar. Porque você já está acostumado. Agora, se for uma casa nova, se você for num lugar novo, você não sabe. E talvez a sua fé esteja assim, no automático. Você já está fazendo as coisas por fazer. Porque você já falou um dia que você ia fazer mesmo. Então agora você não pode mais voltar atrás. Então agora você faz. Então agora você vem, você está aqui na igreja. É normal para você, na hora da busca, você fechar o olho para orar. Você até começa a orar. Mas no meio da oração, você lembra do filho, do cachorro, da conta para pagar, do carro, das coisas para resolver. Acaba a oração e você não sentiu a presença de Deus. E para você, tudo bem. Só que não pode ser tudo bem. Sempre que isso acontecer, a gente precisa lembrar de Daniel. Gente, Daniel, que eu preguei a última vez, Daniel, ele preferia ser jogado na cova dos leões. Ele preferia morrer do que dormir sem falar com Deus. Esse é o nível de intimidade que nós temos que ter com Deus. Que você prefira morrer do que passar um dia sem falar com o Senhor. Mas hoje, as pessoas elas levam uma vida onde pode passar anos, dias, meses. Você nem se lembra mais qual foi o momento que você falou com Deus. Qual foi o momento que você, em casa, abriu a Bíblia e Ele falou com você. E você ouviu a voz dele, você sentiu a presença dele. Percebem a diferença? Então,
buscar mais de Deus. A gente está vivendo a cada dia mais no fim dos tempos. Esses dias eu pastor falava aqui sobre os ETs, sabe? A cada dia os sinais eles estão próximos. E a gente precisa cuidar do nosso relacionamento com Deus. Porque é muito fácil na vida que a gente vive, na loucura que a gente vive, a gente ocupar a nossa vida com várias coisas. A gente ocupar a nossa vida com várias tarefas, com muitas coisas. E cada vez que vão crescendo, cada vez que a gente vai ficando adulto, mais responsabilidades a gente tem. Mas o nosso momento, a nossa intimidade com Deus, não pode ser algo negociável. Quando você olha a vida de Jesus, ele foi a pessoa que estava mais ocupada na face da terra. Mas todo momento, a Bíblia fala que ele se reservava para ir falar com Deus. Ele saía ali dos discípulos, ele ia na frente, ele ia depois, e ele estava lá falando com Deus. Foi por isso que Jesus conseguiu vencer. Quando eu paro para pensar, eu penso assim, Jesus, a Bíblia fala que ele estava aqui como humano, ele não estava aqui com superpoderes, ele não estava aqui como Deus, ele estava aqui como humano. Então significa que as aflições, as preocupações, os medos que a gente tem, ele também teve. Você acha que a ansiedade que fica batendo na sua mente não foi lá querer perturbar a mente de Jesus? Ele sendo humano? A Bíblia fala que ele chorou. Ele fala isso na oração. Que se fosse possível para nos afastar. Ali era a carne dele falando. E eu fico pensando, como ele conseguiu passar por tudo isso? Se a gente, por muito menos, a gente se entrega. E eu paro para pensar e eu chego à conclusão que eu acho que os momentos em que ele tinha com o Pai, o momento de intimidade, era ali que ele ganhava força. Era ali que a carne dele perdia as forças e o espírito dele se fortalecia. Mas ele era a pessoa que, todo instante, ele mantinha o momento de comunhão com o Pai. Você não vê Jesus fazendo nada por ele. Na multiplicação, ele não chega lá e fala, eu posso fazer. Não, ele pega o pão, ele pega o peixe, ele levanta para o céu. É o Pai que vai fazer. Eu só sou um instrumento. E Jesus, sabe? Jesus, sendo ele se colocava nessa posição de que não é eu que faço, é pelo Pai. Eu sou só um instrumento, ele me usa. E às vezes nós, que somos muito menos, não temos essa humildade, não temos esse coração. E talvez por isso que nós não temos a força necessária para vencer o pecado, para vencer as tribulações como Jesus teve. A pastora falou esses dias, né? Que a Bíblia fala que nós teríamos poderes de fazer obras maiores. Eu não consigo imaginar um ser humano que consiga fazer obras maiores que Jesus. Porque Jesus foi Jesus. Mas talvez por isso, porque a gente se coloca no lugar de orgulho. Qualquer coisinha que a gente faz, a gente fala assim, eu que fiz. Eu sei fazer. Ou eu não me acho digno de fazer. Mas a gente não tem que achar nada. Se Deus te escolheu, se Deus falou, vai meu filho, você só vai. Como vai acontecer? Ele vai fazer o mesmo caminho. Ele vai te conduzir. Você entende que não é por você, é por Ele. Mas você precisa estar à disposição dEle para que as coisas possam acontecer. Então que a gente possa pensar sobre isso. E no próximo diz assim, ó. Louva a Deus. Para o louvar a Deus, o processo quase sempre causa a morte. Ele morre afogado ou por causa dos danos em seu corpo, ou porque esses vermes não infectam seres humanos. Ou ele morre afogado, ou ele morre por causa dos danos que causam no seu corpo. Esses vermes não infectam os humanos e não causam nenhum perigo para nós. Então vamos lá. Então, quando lá, possuído pelo verme, quando ele está ali domado pelo verme, ele procura água. Como eu falei, ele é terrestre, acaba que ele acaba morrendo. Então, quando ele se joga na água, como a gente viu no vídeo, você viu que quando filma a parte ali do louvador, ele está parado. Ele está ali imóvel, porque ele já morreu. Então, ou ele morre, literalmente, ou ele fica com as sequelas, ele fica ali com os danos que o bicho ali causa nele. E quando eu li isso, eu fiquei pensando, né? Que a Bíblia fala que o salário do pecado é a morte. E quando a gente pensa sobre isso, a gente pensa muito no sentido talvez físico, de que foi lá, pecou, morreu. Mas quando na verdade, quantas pessoas que estão na igreja ou que estão afastadas, que por conta de se terem dado a brecha, terem procurado ali esse parasita, o parasita do pecado, não morreram fisicamente, mas têm uma vida ali danificada pelo pecado. Porque é isso que o pecado faz.
Se ele ainda não te matou, com certeza ele vai estragando a sua vida. Ele vai estragando ali tudo aquilo que você tem, tudo aquilo que você, os sonhos que Deus tinha para a sua vida. Falando, por exemplo, de Sansão, que eu dei um exemplo. Sansão, ele morreu ali, mas antes dele morrer, ele foi preso, ele ficou cego. Então você vê que o primeiro dano que o pecado causou em Sansão não foi a morte. O primeiro foi perder a presença de Deus, que foi um dos maiores prejuízos que Sansão teve. Foi não ter ali a presença de Deus, foi não carregar mais o Espírito Santo. E é o primeiro dano, é o primeiro prejuízo que um cristão tem quando ele dá brecha para o pecado, quando ele deixa com que ali o pecado paralise a sua fé. O primeiro prejuízo que a gente tem é a perda do Espírito Santo. E aí depois as coisas vão acontecendo. Sansão foi preso, ficou cego e depois veio a morte. Quando a gente pensa em Judas, a gente pensa assim, Judas foi lá, traiu e depois se matou. Fim, acabou. Não. Judas ali, ele perdeu a chance de estar com Jesus. Ele perdeu a chance de ser perdoado pelo próprio Jesus. Porque na última ceia ali, quando Jesus ali fala com ele tinha a chance, ele tinha a oportunidade de confessar para Jesus tudo o que estava acontecendo. E se ele tivesse feito isso com o coração aberto, sem dúvida que Jesus ali o perdoaria. Então você vê que, e aí ele sai dali da presença de Jesus e vai traí-lo. Jesus passou por tudo que passou, Judas não estava do lado de Jesus. Todo momento em que, da vida de Jesus, que ele estava ensinando os discípulos, Judas teve a oportunidade de amadurecer, de aprender, de estar ao lado de Jesus, mas ele não estava. Quando a gente vê as histórias em que Jesus cura, que Jesus liberta, ou que Jesus se separa e vai, ele sempre leva ali Pedro, João e outros discípulos, mas Judas não estava no momento. Então você vê que mesmo fazendo parte do grupo de discípulos de Jesus, Judas não era íntimo. Mas por quê? Porque o coração dele já estava longe. Apesar de estar fisicamente com Jesus, ele não tinha ali intimidade. E não porque Jesus não queria, mas porque ele não se deixava, ele não se permitia. Então um dos danos que o pecado traz para a nossa vida é esse. Talvez você esteja aqui na igreja fisicamente, talvez você esteja aqui ouvindo a palavra de Deus, mas aí você não tem um relacionamento íntimo com Deus. Você falta a intimidade, falta o profundo, falta se aprofundar. E não porque Deus não quer, porque Deus ele quer, porque tudo que Deus ele mais deseja é ter um relacionamento íntimo com a gente, é se aprofundar na nossa vida. Mas nós que não permitimos, nós que não deixamos, nós que barramos. E a gente precisa analisar isso, fazer uma análise de como está o nosso relacionamento com Deus, como está a nossa intimidade com Deus. Porque é através dessa análise, é através desse pensamento que a gente tem a chance de se consertar, que a gente tem a chance de mudar. Se Sansão tivesse no meio do caminho parado para pensar como que ele estava, ele não teria chegado a ficar com Dalila, ele não teria chegado onde ele chegou. Mas ele foi vivendo, foi fazendo, foi levando a vida sem parar para analisar como estava a fé dele. E esse é um perigo muito grande, que nós como cristãos não podemos nos permitir viver. Porque o que Deus ele quer é cada dia mais que a gente se preencha da presença dele, que a gente viva a fé dele. Ele quer nos usar, ele quer que a gente viva o propósito que ele nos criou para fazer. E Deus ele não nos criou para viver uma vida de pecado, uma vida de destruição. Ele nos criou para que a gente tenha vida, e vida em abundância. Uma vida próspera, uma vida onde que através de nós possamos curar, nós podemos transbordar o amor dele, a presença dele. Mas isso é uma escolha nossa. Nós podemos escolher como vai agir, como nós vamos agir, como que vai ter o manifestar de Deus através de nós. E aqui na parte do homem, né, que é a nossa parte, diz assim, em Tiago 1,15: então, esses desejos faz com que o pecado nasça, e o pecado, quando já está maduro, produz a morte. Então, como ali o inseto, né, ali como louva a Deus, ele, quando o verme já está grande o suficiente, ele procura ali a água para
deixar poder sair e matar o louvo a Deus, causando ali a morte, assim é o pecado na nossa vida. A gente precisa entender que não existe nenhuma promessa, não existe nada que o diabo possa dizer para você que no começo seja lindo, que seja encantador, que no final vai te trazer vida. Porque não vai. Porque tudo que vem do diabo, tudo que vem através do pecado, o que causa é a morte. E não só a morte física, como eu falei, mas muitas vezes nós estamos aqui na igreja e talvez você tenha projetos, você tenha sonhos, você tenha objetivos. E aí você permite com que a paralisia, talvez não seja o pecado, mas talvez a paralisia da sua vida seja a preguiça. Você é a pessoa que tem até grandes sonhos, mas aí você falta ação. E você entende que só sonhar, só desejar, não vai te levar a lugar nenhum. Para que você consiga chegar ao seu objetivo, você precisa fazer. Então, os adolescentes, por exemplo, que estão aqui, que é a fase que a gente mais tem preguiça, porque é a fase que a gente estuda, mas não trabalha, mas assim, chega em casa, a gente não quer fazer nada, a gente quer ficar lá descansando, porque acordou cedo, mas a preguiça, mas a procrastinação, deixar para amanhã, a gente não pode fazer parte da nossa vida. A gente não pode permitir com que as coisas no meio do caminho vá paralisando. Então a gente precisa pensar, organizar, batalhar, ir atrás para que a gente consiga viver tudo aquilo que Deus tem para nós. Porque talvez você fala assim, obreira, eu não tenho nenhum pecado, mas a minha vida também não vai para frente, a minha vida também não funciona. Eu penso muitas coisas, mas eu não consigo fazer nada. Então peça direção para Deus, peça sabedoria, peça para Deus te dar capacidade. Chega na sua casa, ora, faz um plano, sabe? A obreira Bianca sempre fala sobre isso, sabe? Vai deitar antes de dormir, planeje o seu dia de amanhã, como que vai ser o amanhã, você tem muita coisa para fazer, coloque em lista de prioridades, o que você tem que fazer primeiro, o que você não pode, o que não pode acabar o dia sem que você termine, sem que você faça. Mas a gente não pode deixar com que as coisas os dias vão passando e as coisas só vão se acumulando. E as tarefas só vão ali, ficando na gaveta, sabe? Porque Deus, Ele tem grandes planos, Deus, Ele tem grandes projetos para nossas vidas. Mas nós precisamos fazer a nossa parte. Nós precisamos se levantar e fazer. E nem todo dia é fácil. Porque todos nós temos problemas, todos nós temos dificuldade. Não é todo dia que a gente acorda feliz da vida, querendo resolver tudo. Mas, como seres humanos, nós precisamos fazer. Como os adultos, como os adolescentes, como pessoas responsáveis, nós precisamos cuidar daquilo que Deus nos deu. Cuidar da nossa casa, cuidar da nossa família. Você não pode olhar a sua casa e ter tudo destruído. A gente fez recentemente, a pastora pregou e nos ensinou sobre o projeto de nada faltando, nada fora do lugar e nada quebrado. E a gente não pode ser o tipo de pessoa que vive só o momento. A nossa vida, ela não é a vida de internet. O que é uma vida de internet? Na internet, o que está no momento é o que manda. Então, por exemplo, o que está agora no momento é um sanduíche, um hambúrguer de bolo, né? Onde a pessoa pega o lugar do pão, coloca bolo, no lugar ali do hambúrguer, coloca ali brigadeiro, e ali monta um lanche. Esse é a sensação do momento. Mas um tempo atrás, por exemplo, a sensação do momento era morango do amor. Todo mundo falava disso, todo mundo postava isso, todo mundo comia isso, e todo mundo só pensava sobre isso. Só que passou, não tem mais, já tem outra coisa. E na internet é assim, hoje você dorme com uma frente e amanhã já é outra. E se você não fez aquela, já passou. Só que na nossa vida, na vida real, não pode ser assim. A gente não pode tratar a nossa fé como se fosse uma trend. A gente não pode tratar o propósito que Deus deu para a nossa vida como algo que, quando a pastora está lá pregando, falando, eu até faço. Mas depois passa os dias, passa o tempo, eu já não faço mais. A gente já fez, por exemplo, o propósito de não reclamar. A pastora falou que era um propósito que era para a gente levar para a vida toda. Não tinha um prazo. Mas aí se você não percebe, você está o quê? Fazendo o quê? Reclamando. E você entende que você é a pessoa que, se não percebe, está reclamando. Se você não cuida, você é a pessoa que, na sua casa, está tudo quebrado, tudo faltando, tudo fora do lugar. Pensa aí, quantos propósitos, quantas pregações você já ouviu, você já passou, você já começou, você deu início. E como que eles estão na sua vida?
canto, você deixa de lado. Você entende como isso é sério? E a gente tem que levar o nosso compromisso com Deus, o nosso voto com Deus, como algo sério para a nossa vida. Senão você é a pessoa que fala assim, eu estou tanto tempo na igreja e minha vida não muda. E não muda também por causa disso. Porque você é a pessoa que começa, mas não termina. Você começa, mas no meio do caminho, você larga de novo. E aí você nunca vai evoluir, você nunca vai crescer, você nunca vai conseguir chegar num outro nível. Porque você está sempre recomeçando. Você não dá continuidade, você recomeça. E é diferente. Então que a gente venha refletir, pensar sobre isso, para que a gente consiga ter aquilo, viver aquilo que Deus planeja para nós. Nós somos feitos imagem e semelhança de Deus. Nós somos criados para sermos filhos de Deus. E assim como o louvo a Deus, ele foi criado para cuidar, para ajudar a natureza, que nós venhamos fazer o nosso propósito, que nós possamos cumprir aquilo que Deus ele quer para nós, e que nós precisamos embarcar nisso para que a gente possa viver o que Deus ele tem para nós. Mas depende de você. Deus ele já está pronto para derramar sobre você a bênção. Ele tem lindos sonhos, maiores e melhores do que a gente possa imaginar. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Então que a gente venha fazer de todo o coração, para que assim a gente possa glorificar Deus com a nossa vida. Amém?